E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Estamos aqui para conversar um pouquinho, para entender como não entrar numa fria na execução das atividades de engenharia. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções de gestão integrada de segurança do trabalho, com uma plataforma dedicada de cursos online, em conformidade com a NR1. Dá uma olhadinha no site deles, o site é anac.tech, anak.tech. E também Lud Engenharia. Lud Engenharia é uma empresa de soluções inovadoras de engenharia, treinamentos, laudos e projetos. Dá uma olhadinha no site deles e faça seu orçamento, www.ludengenharia.com.br. Como eu falei no começo, hoje a gente vai falar um pouquinho de como não entrar numa fria, como a gente não se enrosca na engenharia, seguindo o código de ética e fazendo as coisas como nós devemos, baseado na nossa responsabilidade civil também. Hoje a gente recebe o engenheiro Solon Ibanez, doutor Solon Ibanez, engenheiro e advogado. Solon, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Se apresenta para o pessoal, por favor. Opa, muito boa noite aí, pessoal, aí, Leandro. É sempre um privilégio aqui estar contribuindo aqui com o Boteco da Engenharia, né? O Leandro é um dos engenheiros exemplares que a gente tem, tá? Porque é uma pessoa que segue o código de ética. A gente tem o dever de passar essas informações, compartilhar conhecimento com os colegas aí. O Leandro é um exemplo disso daí. O Boteco da Engenharia, ele consegue compartilhar várias informações muito importantes para nós da engenharia, que é importante a gente saber antes de acontecer algum probleminha. E aqueles probleminhas que a gente não costuma postar no Instagram, né, Leandro? Então, aquele probleminha lá na comissão de ética. Então, aquelas condutas que acontecem dentro da empresa e muitas vezes o dono da empresa não percebe e lá na frente acaba dando um processo judicial aí para uma má conduta aí de um chefe, alguma coisa. E tudo isso a gente precisa aprender para se tornar um profissional melhor, né? E graças ao Leandro a gente está aprendendo cada dia um pouquinho mais, né? Muito obrigado aí, Leandro, novamente por essa oportunidade. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu não gosto de falar muito de mim, assim, mas assim, eu comecei desde pequenininho, tá, Leandro? Desde pequenininho eu tenho minha bancadinha de eletrônica aqui do lado, eu fico fabricando ali com meus transistores, ali fazendo meus projetinhos para o hobby. Até hoje, na verdade, eu tenho aqui do lado a minha bancadinha. E daí, desde aquela época, já acabei entrando no curso técnico, fiz lá o técnico de eletrônica. Depois eu saí, já fui direto para a faculdade de engenharia elétrica. E lá eu conheci bastante gente, lá a gente começou a aprender um pouquinho mais que trabalhar com elétrica não é só juntar fiozinho. Tem algumas coisinhas muito importantes que a gente tem que aprender para trabalhar no mundo da elétrica em relação às normas, em relação às condutas que tu vai ter, como é que tu vai te abordar com o cliente, como é que vai ser teus relacionamentos, teus deveres, aquilo que é violado na tua não pode acontecer na tua profissão, aqui são teus direitos também, né? Buscar teus direitos também é muito importante. E aí a gente começou a aprender um pouquinho mais. Naquela época eu já trabalhava na Vivo, eu fui um dos pioneiros aqui a colocar telefonia celular aqui no Rio Grande do Sul, para não dizer os primeiros. Eram as 15 pessoas que dentro da CRT, né, aquela Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, aqui do estado, a gente separaram, a gente botaram numa salinha e, vocês vão ter que botar telefonia celular aqui no estado. A gente vai privatizar e vai ser a primeira empresa de telefonia aqui do estado. E a gente se juntou numa salinha lá e começamos a montar a empresa do zero. Hoje está aí a Vivo, né, a Telefônica, na verdade. O Vivo ficou um nome muito forte e continuou o nome Vivo no mercado aí. A empresa aí está a milhão aí. Daí, nesse meio tempo, como eu trabalhava muito com licenciamento de laudos e tudo mais junto à Anatel, e junto com a rede de infraestrutura, rede de transmissão, passei lá praticamente por todos os setores, a gente pegou e eu comecei a entrar já para o mundo do direito, né, ver essa questão de licenciamento, contratos de alta tecnologia, os laudos também, a gente tinha que defender muita coisa lá junto com a Anatel. Então, eu acabei entrando nesse mundo da advocacia também. E aí fui indo e hoje eu estou atuando aí com direito de energia. Né? Estava até comentando aqui com o Leandro um pouquinho antes da gente começar, que esse ano foi pesado para a energia fotovoltaica. Né? Energia fotovoltaica já está com uma margem de lucro muito baixa e já como está muito baixa a margem de lucro, já está acontecendo algumas coisas antiéticas, né? Não só quanto em relação à emissão de RT, projeto, a própria instalação, né? Então está acontecendo muitos problemas
com as pessoas que trabalham com essas empresas, nessas empresas, em relação aos clientes, na forma que tu oferta isso para o mercado. Então já está acontecendo muito problema. Tem muita empresa fechando, tá? Ninguém sai anunciando isso daí, mas tem muita empresa fechando. E eu como advogado assessorando essas empresas, eu acabei tomando um prejuízo muito grande esse ano. Muitas empresas fecharam, eu perdi muitos clientes. Então agora vai começar a ação trabalhista, tá, Leandro? Agora começar a ação trabalhista. Começa o outro lado, né? Agora vai começar um outro ramo aí do direito que vai se potencializar. É uma pena, tá? Porque o mercado de energia solar é um mercado com um potencial gigantesco para nós aqui brasileiros, e por conta de alguns probleminhas que acontecem dentro das empresas, aí elas acabam fechando e acabam prejudicando todo mundo, né? O consumidor, as empresas e os empregados, né? Mas é isso daí. Hoje a gente vai falar um pouquinho, Leandro, então, aí podemos passar uma linha assim do código de ética, né? Porque sim, eu acho que importante, né? Acho que a maioria das faculdades, pelo que eu conheço, o pessoal ministra as aulas, assim, normalmente eles botam engenheiros para ministrar essa cadeira. Então, esses engenheiros acabam ministrando por conta de alguma experiência que eles tiveram lá no CREA, em algum conselho, e muitas vezes o que acontece, isso, e muitas vezes o que acontece lá, eles acabam ministrando essas aulas para os alunos, e muitas vezes o que acontece não é o correto, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Esses tempos eu estava conversando perdão, já faz um tempo atrás, tá? Eu estava conversando com um engenheiro que ele trabalha numa das inspetorias do CREA, né? Não vou dizer o nome, não vou dizer qual inspetoria nem nada, e ele falou que caiu um caso lá para ele na comissão de ética. Então pegaram ali o pessoal ali da Câmara especializada, e ele foi pensado ali para fazer parte da comissão de ética. E ele fez uma decisão arbitrária. Ele estava comentando comigo ali, e daí, o engenheiro, ele é meio novinho, então vamos dar uma chance para ele, porque se fosse mais velho, ele tinha que ter mais experiência, a gente tinha que cobrar mais experiência. Daí, não, tudo bem, tu tomaste uma decisão ali. Mas qual foi a fundamentação dessa tua decisão? Existe alguma norma, existe alguma lei, existe alguma coisa que fundamente essa tua decisão? Aí ele começou a gaguejar ali, se atrapalhou. Não, assim, tu está tomando uma decisão arbitrária. Tinha algum advogado acompanhando esse processo? Ele falou não, ele foi sem advogado. E esse é um dos papéis muito importantes para o engenheiro. É ter um advogado que conheça, né? Não pense que quando eu saio da engenharia, a gente pensa que sabe tudo. Não é, isso é efeito Dunning-Kruger. A gente não sabe tudo. Tem que ter um advogado para acompanhar. Quando a gente for conversar aqui, avançar um pouquinho mais na nossa conversa, a gente vai ver que não é só uma questão do texto do Código de Ética, não é só uma questão lá do texto da resolução que trata do cancelamento do teu registro, não é só uma questão lá do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Contravenções, do Código de Defesa do Consumidor. Vai ter um monte de leis, um monte de resoluções que elas precisam se integrar de alguma forma. Precisa fazer uma interpretação sistemática de todo esse texto. Então, tu tem que ter um advogado ao teu lado para garantir que tu não tem um direito lesado, para garantir que tu não vá sofrer uma penalidade, mesmo que seja uma advertência. Daqui a pouco tu recebe uma advertência. Advertência não é nada. Não, mas experimenta se tomar a segunda advertência. Experimenta começa a acumular. Logo, logo, tu vai perder teu título. Entendeu? Você então, perde entre aspas, você perde o réu primário, né? Perde teu réu primário. Normalmente, quando acontece um problema, é um atrás do outro. As pessoas se conversam, tá? Um exemplo que eu posso dar aqui da energia fotovoltaica é justamente esse. Eu vou pegar de funcionário, tá? Digamos que eu tenho um funcionário lá que trabalhava como um instalador, que trabalhava lá para uma empresa, uma integradora, e aí o que aconteceu? O funcionário botou na justiça. Botou lá porque o engenheiro que coordenava, não era ele que assinava RT, ele dava para nós assinar RT, a gente nem participava do projeto, né? Isso aí já enseja um cancelamento do teu registro. E aí deu certo, tá? Funcionou. Ele entrou lá com um processo
na câmara do CREA e pegou e perdeu, levou uma advertência, digamos que não foi cancelado, levou uma advertência. Aí, na sequência, vem o outro também, não, tu botaste, eu também vou botar. Porque daí, a partir dessa sentença, eu pego essa sentença e jogo no judiciário. Aí eu entro lá como responsabilidade civil, o dever de indenizar, e pego um dano moral, um dano patrimonial, conforme o caso ali, eu vou pegar algum dinheiro lá daquela empresa. Ele viu que fulano não conseguiu, entra outro na sequência, entra outro. Então, da noite pro dia, tu perde o teu título. Nunca aconteceu nada, de repente, tu perde o teu título. Não dá uma atenção boa ali. Não dá para vacilar, né? Tem que estar sempre esperto isso aí, estar sempre muito ligado na parte ética da nossa profissão, né? Falando em ética, eu vi que a gente estava discutindo um pouquinho antes, conversando um pouquinho, né? Qual que é uma diferença básica entre ética e moral, né? Olha, isso é uma coisa que o pessoal confunde muito, tá? Eu acho que a melhor forma da gente entender isso é assim: a moral é uma coisa interna da pessoa, são aqueles valores que tu carrega contigo internamente. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Hoje em dia tem muito chefe com esse transtorno. Basicamente, esse transtorno possui alguns níveis, né? Ele pode chegar ao psicopata, à sociopatia, e é basicamente aquela pessoa que não tem empatia pelo teu funcionário. Ele não tem, ele começa o chicotinho e começa a bater no funcionário, e daí, não aguento mais, estou aqui embaixo do sol, horas e horas em cima do telhado, aqui estou para desmaiar, direito de recusa, não tem direito de recusa, tem que fazer, não tem empatia nenhuma. Normalmente é aquele chefe que ele dá um retorno muito grande para a empresa a curto prazo, e depois lá na frente ele causou uma série de ações trabalhistas por conta da conduta dele. Desde dano moral, assédio, algum patrimônio, algum acidente, o pessoal caindo em cima do telhado, né? Ele visou só o lucro, e ele caiu pesado em cima do ser humano. Isso aí acontece bastante. Mas são aqueles valores que ele carrega. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ele não tem empatia. Ele vai ver uma pessoa sofrendo e ele não está nem aí. Ele quer só o resultado, só quer saber do dinheiro entrando. Isso aí tem muito dentro das empresas e causa um problemão para as empresas lá no futuro. Existiu uma época aí que o pessoal de RH falava muito que é bom um gerente com psicopata porque esses é o que dão mais lucro. Sim, eles dão mais lucro no início. Logo depois, na segunda fase, entra uma enxurrada de processo, tudo aquilo que tu lucrou, tu vai ter que pagar tudo aquilo ali, mais o prejuízo, mais o nome da tua empresa que vai cair por água abaixo. Então, e o rendimento do pessoal que está trabalhando com ele também cai bastante, né? Sim, ele funciona só no início. É um pico lá de ganho e depois desaba aquilo ali na empresa. Então não tem uma continuidade aquilo ali. Então o pessoal pensou muito a curto prazo. É bom ter um psicopata na empresa? A curto prazo mas tu vai matar teu pessoal todo lá, entendeu? Daí a longo prazo a empresa não tem sustentabilidade, não se sustenta. Olha o caso que me aconteceu aqui. Esses dias. Aquilo me chocou, tá? Eu não consegui nem dormir bem aquele dia. Passou por mim um cachorro atropelado. Leandro, olha que coisa, meu Deus do céu. Eu vou usar esse exemplo, mas eu não gosto nem de lembrar. Tá? Então, passou, acho que a roda por ele, arrancou a orelha estava pendurada, ele estava sangrando. E ele estava andando assim pela avenida principal, assim no meio dos corredores de ônibus. Eu olhei aquilo, meu Deus do céu, mano, chocado com aquilo. O psicopata, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, não vai nem dar bola. O funcionário vai estar sangrando ali, ele não está nem dando bola. Mas qual é a reação que normalmente as pessoas têm? Elas começam a olhar, que horror, que horror. Aí eu fiquei pensando depois, se estivesse passando uma pessoa com jaleco de veterinário, e essa pessoa simplesmente ignorasse, como um psicopata, passou pelo cachorro e ignorasse, qual que ia ser a reação das outras pessoas em relação a essa que tenha na profissão dela o veterinário e ela ignorou aquela situação? As pessoas iam rechaçar, né? Mas olha só, ele tinha que pegar e levar para a clínica e tudo. Isso daí é ética. É aquela conduta, que é aquele comportamento que a gente espera das pessoas, que a sociedade está esperando de ti. Dentro da tua profissão, se ele é um engenheiro, ele tem que se comportar de determinada forma. Ele tem que facilitar a linguagem técnica para mim conseguir entender. Ele
ele tem que executar uma obra que lá na frente não vai dar um problema, não vai cair, não vai pegar fogo lá na minha instalação fotovoltaica. Tudo isso aí é o comportamento que a sociedade espera do profissional. Essa é a diferença entre ética e moral. A ética é aquele comportamento que a gente espera da pessoa, naquele determinado espaço, naquela cidade, naquele país, né, naquela ilha. Daqui a pouco tu tá lá na Arábia Saudita, é comum a pessoa usar burca. Se não usar burca, não é esse comportamento esperado. Então não é ético usar a burca. Né? E naquele tempo, a gente tem um tempo, hoje em dia é comum tu ver no TikTok a mulher rebolando. Há tempo atrás seria um chocante uma coisa dessa, né? Então é dentro daquele espaço, dentro daquela sociedade e no tempo daquela sociedade. Qual é o comportamento esperado? E o que acontece na profissão? Justamente tu pega esse texto e começa a escrever. E aí tu forma o código de ética da profissão. Esse aqui é o comportamento que a gente espera de ti. Porque até mesmo no presídio tu tem lá um comportamento esperado. Tu não quer que a pessoa vai delatar o colega, o X9 vai ter a sua punição lá dentro do presídio, o Duque vai ter a sua punição lá no presídio. Tem até nome, a nomenclatura que eles utilizam, o Duque. O Duque é o estuprador para nós aqui na rua, né? O cidadão comum, e o código Duque é aquele estuprador. Então, dentro da cadeia, ele vai receber a punição dele referente ao estupro. Né? Então, todos os lugares têm um código de ética. Até no presídio tem um código de ética. E a gente tem que levar em consideração que já ali no preâmbulo, ali no nosso Código de Ética da Engenharia, a gente já trabalha com condições históricas, econômicas, sociais, políticas, culturais, aqui da cultura brasileira. Ele já menciona nessa forma, ele já contextualiza onde é que vai ser o comportamento que eu espero. Né? E tem uma coisa interessante também, no estudo de ética, né? Isso aí já vem já de tempos, lá da época de Platão, Aristóteles, Políbio, né? Tem toda uma discussão desenvolvida em cima disso daí. Que tudo começa, sabe com o quê, Leandro? Com a arte. A arte, ela muda a sociedade. Ela cria costumes e valores. A arte, ela cria costumes e valores. Você lembra lá na frente quando eu falei lá que moral é aqueles valores que tu carrega contigo? Sim. Tem um costume de fazer as coisas. E aí, a partir dos costumes e desses valores, se cria crença da obrigatoriedade. Se tu tem um costume de fazer uma coisa, tu começa a acreditar que aquilo é obrigatório. Pela repetição, pela tradição, tu começa a acreditar, não, isso aqui é obrigatório. E aí, por fim, a partir dessa sensação, né, desse costume, acabam se criando as leis. Aí tu vai lá e pega e escreve, que nem acontece no Código de Ética da nossa profissão. Tu vai lá e escreve, bota num texto e começa a dar aula para as pessoas. Tu vai ser um engenheiro, tu vai ter que seguir esse código de ética, tu vai ter que seguir esse comportamento aqui. É isso aqui que a gente espera de ti. Tu quer um exemplo bem legal? Quadro de distribuição. Pega umas caixinhas lá de quadro geral antigamente lá e dá uma olhadinha naquelas caixinhas lá, era um monte de fio pendurado, onde juntou lá num negocinho todo solto. Bagunça. Né? Aí chegou um cara que era um artista. E esse cara, não, deixa eu fazer um negócio bonitinho. Caprichoso, né? Começou a pintar o barramento, começou a organizar direitinho, botar uma barra aqui nesse ponto, aqui, começou a botar a cor certinha do fio para poder identificar. Aquela fiação toda organizadinha, toda alinhada. Isso, é um trabalho artístico. Se tu olha, é um trabalho de arte. Pegar um quadro de energia hoje em dia para um profissional mesmo, tu vai ver que é uma obra de arte. Né? E essa obra de arte que ela gerou, ela começou a gerar as normas técnicas. Então lá diz lá que a cor tem que ser tal, que a posição do editor tem que ser tal, que coloca o mais próximo possível do aterramento lá o supressor de descarga. Então ele vai começar a criar as normas a partir da arte. Isso acontece com a sociedade, acontece com a nossa profissão, e aí surge o nosso código de ética. Os códigos de ética está lá no Confeia, né? Coisas importantes aqui. Que legislação que rege do Código de Ética é a... Deixa eu pegar o númerozinho aqui. É a Resolução 1002, de 26 de novembro de 2002.
1002, não é tão antigo, né? 2002. A gente vê bastante resolução antiga que ainda tá em vigor, né? 2002 não é tão antiga, né? Já tem algum tempo, tá? Eu acho que a gente precisa dar uma revisada, tá? Tem algumas coisinhas aí que a gente precisa revisar. Principalmente, é interessante que tu falaste, tá? O que eu considero antigo e novo? A partir da Constituição. A Constituição de 88, ela mudou muita coisa. Ela mudou muita coisa. Mudou o posicionamento de muita legislação. Então, se tu tem uma resolução, uma norma, alguma coisa que for abaixo de 1988, cuidado. Pode estar incompatível com a Constituição. Se estiver incompatível com a Constituição, a gente tem que rever. Essa aqui veio depois, tá? Nosso Código de Ética veio depois. Tanto que eles tentaram abrigar ali o direito fundamental constitucional ao contraditório e à defesa. Que aí surge essa questão de poder te defender lá no Código de Ética, né? Principalmente acompanhado com um advogado. Então, ela trouxe muito dos valores, dos princípios constitucionais, jogou para dentro do texto. Mas tem uma coisinha ou outra que a gente precisa compatibilizar ainda, dar uma ajeitadinha. Mas a gente está nesse caminho. Vamos evoluindo isso daí. Ok? Leandro, se tu não me interromper, eu vou começar a falar e eu não paro mais. Não, vamos falando. Esse dia eu estava dando uma palestra no Senge, era para ser uma meia horinha. 2 horas depois eu estava lá falando, e aí me caiu a ficha. Caiu a ficha aqui, vocês têm que apresentar também. E eu não, só continua que tá bom, aumentou ali a audiência, continua que tá bom. E era sobre iluminação de emergência, com bombeiros. E, foi muito legal, foi muito divertido. Perdão. Sim. Essa daí do Senge foi sobre a NR10. E os desastres aqui que estavam aqui em Mussum, né? Tava falando ali sobre o perigo, né? Da gente chegar num lugar onde está inundado, e aí tu não sabe se tem os cabos ali para baixo, e aí tu vai colocar os voluntários lá, tu imagina tu como o risco é absurdo, né, cara? Lá, voluntários, isso é absurdo. Aí tu imagina como chefe dos voluntários, será que é ético colocar as pessoas sobre aquele perigo ali? Aí, pode ser por desconhecimento ou não, tu pode ter esse desconhecimento, tu entende? Vira uma discussão, e daqui a pouco alguém... É um negócio que é interessante a gente pensar, né? Muitas vezes você quer ajudar, você está na boa vontade ali para ajudar se as pessoas estão numa necessidade de uma situação de risco, né? De perigo, mas você não sabe o que tem embaixo. Às vezes você quer tirar alguém que tá ilhado, você vai lá, vou colocar meu carro aqui, é um carro mais alto, uma caminhonete, alguma coisa, e vou passar por ali. Você não sabe se tem um buraco, se tem uma tampa que está fora, o que tem por baixo, você não está enxergando, né? Você acaba se colocando em risco para salvar as outras pessoas. Hoje eu estava participando de uma palestra e um dos pontos foi esse, né? O pessoal citou a parte que a gente vê muito no avião, né? Cuidar primeiro de si para garantir que você vai conseguir cuidar dos outros, né? A gente vê nos voos o pessoal falando da máscara, ela vai cair a máscara de emergência, parece até que é meio egoísta, né? Você primeiro colocar a máscara em você antes de colocar em quem está do seu lado. Mas se você não conseguir cuidar de você, conseguir garantir a sua segurança, garantir que você vai estar bem, como que você vai conseguir cuidar daquela pessoa que está do seu lado, né? Sim, tu que vai salvar os dois, tá? Tu e a pessoa. Exatamente. Se tu não garantir a tua segurança, vai ser duas vítimas. Aí vai ser mais um trabalho para o próximo que vai te salvar. Aí ele não vai salvar um, ele vai salvar dois. Então tu vai gerar um problema maior ainda. Uma reação em cadeia, né? Precisa ter esse conhecimento. Isso. Tu precisa ter esse conhecimento, tem que desenvolver esse conhecimento. Não tá errado ser voluntário. Aqui eu ajudo pra caramba, aqui pessoal, aqui. Inclusive estava falando sobre a questão do prefeito de praça, que é um projeto que tem aqui na prefeitura de Porto Alegre, que é excelente. Daqui a pouco podia estender para as outras cidades, que é tu pegar uma liderança, essa liderança que conhece todos os problemas ali da região, de poste elétrico, de infraestrutura de avenida, tudo isso. Pega esse engenheiro aí, pega esse líder comunitário, e ele senta lá junto com o pessoal da prefeitura e começa a melhorar a situação aqui antes que aconteça uma catástrofe. Então, a gente prestar o serviço voluntário não tem problema nenhum, mas você tem que ter conhecimento. Se tu não tiver conhecimento, tem que buscar o conhecimento.
ou ter que receber algum treinamento antes de iniciar o trabalho voluntário. Então, não é sair afoito, né? Uma comissão aí. Isso, não dá para sair afoito, senão vai acabar gerando um problema maior ainda. Né? Principalmente nessa época que está se aproximando, né? A gente está chegando perto do verão, e a gente vê que vai ter muito... Volta essa situação, né? Cenário de chuvas, que o pessoal acaba ficando ilhado, dependendo de algumas cidades, tem uma característica onde está perto de rio, e acaba tendo esse problema, né? E a gente acaba se sensibilizando, quer ajudar, e só que não tem esse conhecimento, né? É importante falar isso aí, que é bom que seja montado equipes em parceria com a Defesa Civil, com as pessoas que vão estar suportando esse momento de crise, e que essas pessoas tenham um treinamento mínimo para poder atuar e ajudar. Isso, é importantíssimo. E uma das coisas que surgiu aqui interessante aqui foi a RT Solidária, porque o pessoal dos engenheiros civis aqui se reuniram e começaram a verificar a estrutura das casas que foram afetadas aqui, né? E aí preenche lá, faz um parecer, né? Preenche um formulário, faz um parecer e emite uma RT Solidária, que é uma RT que tu não precisa pagar lá a taxa. Né? Eu não sei se tem para os outros estados aqui, isso aí foi um trabalho... Eu não conheço. Pela presidente aqui, que foi bem interessante. Isso aí já ajudou vários engenheiros aí a entrar nessa jogada. Porque uma das coisas que a gente precisa cumprir, um dos nossos deveres éticos, né, é emitir RT quando a gente faz algum trabalho, né. E até tem uma coisa interessante muitas vezes o pessoal me pergunta, né, mas eu não me formei ainda, mas eu estou fazendo projeto para a empresa de energia solar, mas quem assina é o fulano de tal. Isso aí. Bastante, né? O cara pega lá o estagiário, né? E aí, não tem o registro. Isso tem um nome específico, né? Isso entra dentro do exercício legal, né? Sim, tem um exercício legal da profissão, e tem mais a questão que é a seguinte: como tu vai te formar um dia e tu não tem ainda lá o teu registro no CREA, vai ficar registrada uma multa para ti. Sim. O pessoal vai pegar, tu vai ter uma multa, vai entrar lá uma multa, e tu só vai conseguir fazer o teu registro depois que tu te formar, se tu pagar essa multa. Já fica registrado? Então não pensa que tu não tem. Fica registrado. Se tu não tiver registro, não vai acontecer nada porque eu não tenho número de registro. Não, vai ficar lá gravado, fulano de tal deve uma multa porque aconteceu isso. E aí o dia que tu te formar, tu for fazer tua carteirinha lá, tua carteirinha, meu Deus, se eu falo carteirinha da OAB... Carteirinha você tá longe, né? Entrega a idade isso aí. Carteirinha é negócio de clube. Carteirinha é negócio de clube. É a carteira profissional. Isso aí é outro ponto, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso aí. Isso aí é outro ponto muito importante na nossa profissão. Então vai ficar anotado lá na tua ficha, tem um fulano de tal que ele vai se formar e ele estava exercendo legalmente a profissão, ele vai receber uma multa que estava fazendo o projeto, outra pessoa assinava, vai assinar uma multa. Quando ele vier entregar a papelada para fazer o registro dele, para pegar a habilitação, ele primeiro vai ter que pagar essa multa para depois receber. Então, tu vai ficar já fichado antes de entrar para o CREA. Tu já vai ficar fichado. Então, é um problema... Já começa com antecedente. Isso, já começa com antecedente. E aquele cara que assinou sem ter participado do projeto, o que vai acontecer com ele? Aí tem uma resolução específica lá, já para trabalhar o cancelamento do registro dele. Olha só que perigo, né? O pessoal acha que não dá nada, mas basta tu pegar um funcionário insatisfeito lá, arranjar uma pessoa errada, ele vai lá, denuncia, leva todas as provas, que prova ele vai ter. Esse dia eu peguei uma perícia. Leandro, eu peguei uma perícia, Leandro. Deixa eu te contar essa daí. Eu fiquei com pena do garoto, assim. Ele dentro do processo trabalhista, ele pediu periculosidade. Só que ele não tinha registro, não tinha nada, não tinha conhecimento elétrico nenhum. Daí, dizia que trabalhava com alta tensão, em energia fotovoltaica. Aí eu daí eu comecei a rir, né? Aí eu desenvolvi toda aquela peça, assim, eu tenho a minha sócia que cuida da parte trabalhista, e eu cuido toda da parte de engenharia dentro da peça trabalhista.
Aí eu peguei, desenvolvi toda a tese lá direitinho e botei lá, olha, diga ao perito, né, o que ele foi medir. Diga ao perito umas perguntinhas simples, assim, que tu pega, né, a pessoa. Aí no dia da perícia lá, ele perguntou pro cara, tu fazia medições elétricas lá? Sim, fazia. Aí o que tu media? Ele não sabia responder, ele não sabia dizer o que ele respondia. Aí o perito já pegou, perdeu, né? Tá tentando me enganar. Né? E eu já botei dentro do processo que é justamente o exercício legal da profissão. Porque ele não era habilitado, ele não tinha registro, qualificado, não tinha nem capacitação para trabalhar com eletricidade. A gente tem aquela questão lá do habilitado, o registrado, o qualificado, o capacitado, o autorizado. Né? Então, tu tem ali algumas questões, a gente pode desenvolver isso daí numa outra palestra, aí, porque puxa um pouquinho mais do NR10, quando cai em questão conforme NR10, né? Tá? A gente tem outra... depende, porque assim, tu tem várias normas, tá? É aquele negócio que eu falei, integração das normas. Normalmente é a NR10 que bate lá no trabalhista. Então, tu vai pegar a norma do Ministério do Trabalho, que é a NR10. Tu vai usar a norma lá daquela casa. CREA, daqui a pouco tu vai pegar alguma outra norma, entendeu? E aí pode ter alguma discrepância. Você tem que ver qual é a norma para fundamentar a tua tese. E aí eu botei lá, exercício legal da profissão. Então, está exercendo ilegalmente a profissão dele, e se o juiz der ganho de causa para ele, lá para pegar o mínimo lá da classe, aí eu já vou denunciar no CREA pelo exercício legal da profissão. Então, ele já vai acabar tomando um processo de fiscalização lá, o CREA vai ajeitando, ficou sem saída. É tipo assim, eu desisto do processo para não piorar a minha situação. Foi bem... Sim. Foi bem todo. Quis dar uma de malandro, né? Quis passar a perna no da empresa. O muito esperto acaba dançando, né? E para a gente não dançar, quando a gente fala de direitos e deveres, assim, resumindo assim, o que a gente tem os principais direitos e deveres dentro do nosso código de ética? O código de ética, ele começa que a gente tem alguns princípios, tá? Eu acho que é interessante falar disso aí, a gente falou ali da carteirinha, e um dos princípios é a honradez da profissão. Então, a profissão de engenheiro eletricista é uma profissão de alto título de honra. A gente precisa mudar um pouco essa ideia, que talvez já esteja até mudando, tá? Da gente menosprezar nossa profissão. Tu pegar e ver um advogado falando mal da profissão, esse advogado, ele vai tomar ruim de todos os lados. Por isso que a advocacia é tão forte. Agora nós temos a engenharia e o pessoal fazendo piadinha e coisa, porque o engenheiro vai fazer o curso de engenharia para virar Uber, vai fazer curso de engenharia civil para virar pedreiro. Né? Então a gente precisa aprender a valorizar a nossa profissão. Poxa, a gente, principalmente em engenharia elétrica. Em engenharia elétrica, a gente está trabalhando com uma forma de energia que é a forma de energia dos próximos séculos. O petróleo está se acabando, que é a energia principal que a gente tem, e agora o que a gente tem? É solar, é eólica, né? Então, assim, a gente tem na mão a maior commodity do mundo, que é a energia. Sim. E a gente não consegue ter honra para isso que a gente, para essa nossa profissão. Então a gente tem que começar a nos ver, né, com essa importância, né, dentro da profissão de engenharia elétrica, principalmente, e começar a honrar isso daí. Não admitir que o colega fique fazendo piadinha. O próprio conselho também tem que começar a agir em relação a isso daí. Até tem casos ali de promover algum tipo de escândalo, né, uma má conduta na sociedade, aí tu pode perder teu título também. Então, a gente tem que ter uma atuação mais forte, que nem a gente tem na OAB, uma atuação mais forte também no nosso conselho, do CONFEA, do CREA, qualquer profissional ligado à engenharia, aprender a defender e honrar a profissão. A gente tem que começar a desenvolver essa mentalidade aí, porque a gente é muito importante para o Brasil. A gente constrói, o engenheiro constrói um país. O engenheiro é responsável pelo progresso de um país. Como advogado, eu estou ali para garantir os direitos. Isso, como advogado, eu estou ali para garantir que a coisa ande na linha.
entendeu? Para ninguém ser lesado, para tudo andar direitinho, para ser cumprido os direitos. Agora, o engenheiro ele constrói mundo. Tudo que a gente tem, olha em volta de ti, tudo que é parte elétrica, parede, tudo partiu de um engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro civil, tudo partiu disso aí. A gente tem que começar a valorizar a nossa profissão e não admitir que outras pessoas fiquem fazendo piadinha, desvalorizem a nossa profissão. Não dá mais para a gente tolerar esse tipo de coisa. E a gente precisa do apoio dos nossos conselhos em relação a isso daí, e a gente tem que ir para cima dessas pessoas. Não dá para deixar quieto. Tem que ter o brilho, né? Que a gente brinca na advocacia. A advocacia não é profissão para fraca. Não é profissão para gente fraca. Advogado que chora em audiência aí pode trocar de profissão. Não dá. O juiz fala grosso com o advogado se aquieta. Não, peraí. Não, que nem você falou, né? Tem que ter esse brilho, né? Eu vi uma palestra uma vez do professor Cláudio de Barros Filho, ele fala muito claro isso, né? Se você não tiver brilho, se você não tiver vontade de fazer aquilo para defender o que você gosta, cara, não tem sentido. Sim. Leandro, eu vou avançar um pouquinho. Não sei se o pessoal está gostando. Eu até vi que o tempo aqui está meio estourando, mas tem bastante coisa para falar. Vou dar uma avançada aqui, tá? Bom, um dos deveres vou dar uma corrida aqui. Tá? Uma das coisas dos deveres é justamente oferecer o saber, né? Se a gente tem de aprendizado, a gente tem que oferecer, que é o que está fazendo. Isso que eu falei lá no início, lá, que tu é um cara ético, tá se comportando na maneira como os outros engenheiros deveriam se comportar. Compartilhar conhecimento, trazer o conhecimento para o público, né? Não só engenheiros hoje devem estar assistindo aqui, mas outras pessoas também devem estar aprendendo, né, com a gente. Isso aí é muito importante, tá? Um dos deveres é justamente esse que eu estava falando, né? A gente trazer a honra, né? A gente preservar a nossa profissão, né? Perante o público, né? Divulgar conhecimento científico, né? Harmonizar interesses, né? Ante a profissão, a gente tem que zelar, né? A gente tem que zelar pela nossa profissão, e uma das coisas que é importante, a gente tem que se identificar, né? Então, a gente tem textos específicos ali na legislação que diz ali, olha, todo trabalho que tu fizer, inclusive orçamentos, tá? Tu tem que assinar, botar teu número do CREA, né? Fazer a tua identificação direitinho, e aí que eu chamo a atenção para uma coisa, tá? O pessoal muito reclama a questão aí das tabelas de projeto de energia solar. O pessoal cobra um preço lá embaixo, lá de 500 pila, um projeto até 78 watts. Mostraram uma tabela, assim, num grupo ali, a gente ficou abismado. Aí o que eu falei pro pessoal? Olha, vai lá e pede um orçamento para esse cara. Aí pede para ele se identificar o CREA, tudo, e apresenta esse orçamento lá no CREA. Mostra, olha, ele está apresentando o preço vil. Tá? Esse engenheiro aqui, com esse CREA aqui, está apresentando preço vil, e lá no código de ética diz que tu não pode apresentar preço vil. E aí deixa ele se explicar lá por que ele está fazendo essa desvalorização de mercado. Porque isso desvaloriza todos nós, né? Então ele tem que denunciar. Tem que pegar o número do CREA dessa pessoa e tem que denunciar. Então, todo orçamento que tu fizer, todo trabalho que tu fizer, tu é obrigado a se identificar. Tu tem que colocar o número do CREA. Inclusive, aqui na apresentação eu coloquei ali, na OAB, no Código de Ética da Advocacia também, eu tenho que me identificar. Botei ali a OAB, botei o CREA, botei o CRT também, né, do curso técnico. Então, na apresentação vai estar disponível aí no final da nossa palestra. Isso, aí tu vê como é que tu vai colocar aí, eu deixar aí para vocês aí apreciarem, qualquer dúvida, que vocês entrem em contato. Então, a gente tem que... uma coisa importante também é que a limitação das atribuições, tá? A gente não pode aceitar um trabalho que vá além das nossas atribuições. Se a gente entrar lá no CREA, a gente vai ter lá o códigozinho lá, com o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, um cerco elétrico, eu posso fazer como engenheiro eletricista? Posso. Tem alta tensão ali, tudo. Tem pulsos de alta tensão, posso fazer. O engenheiro civil pode? Se eu procurar ali, eu não vou encontrar cerca elétrica ali. Mas daí me explica uma coisa. Quando o engenheiro civil, o arquiteto, vai lá e faz um projeto de PPCI, tá? Eu tenho uma cerca elétrica passando lá por cima lá dos botijão lá de gás, lá do condomínio, lá, uma cerca elétrica de alta tensão passando ali. Como é que ele faz o laudo dele? Como é que ele
faz a documentação. Se eu tiver uma subestação no meu condomínio, se eu tiver uma estação radiobase lá no campo do meu prédio, se eu tiver um sistema fotovoltaico no meu negócio, cadê a participação do engenheiro eletricista aí nesse PPC? Você entende? Tem algumas coisas estranhas aí na legislação que a gente precisa corrigir. Isso é um negócio que dá uma conversa só para falar disso aí, né, cara? Que é essa... até onde você pode fazer, até onde está liberado e até onde é interessante fazer ou não. Sim. Até onde você tem capacidade técnica, até onde você tem habilitação, apesar do que a legislação te, vamos dizer, entre aspas, te permite, ou até onde você consegue fazer, né? A gente vê que isso a gente vê a discussão que tem até com o arquiteto que faz projeto, que faz... aí dá uma briga, dá uma conversa boa por muito tempo, né? E muitos desses regramentos aí, não é só legislação, algumas resoluções, algumas normas inferiores aí, então aí não tem nem legitimidade para estar aquele texto escrito. Então, às vezes, tem um texto escrito lá, mas ele não é legítimo, tu tem assim, ó, tu tem um plano assim, existência, validade e eficácia. E o texto existe. Ele é válido, aí tem que avaliar. Alguns não, outros sim. Ele tem eficácia, tu consegue aplicar ele? Não. É o caso do PPCI. Tu não vai encontrar engenheiro eletricista fazendo PPCI porque ele não consegue. Legalmente, tu não consegue estruturar para ele fazer. Então, tem lá para engenheiro, mas não fala se é civil ou se é elétrico. Né? Mas se tu olhar o texto lá, tu vai ver que não tem como efetivar a participação do engenheiro eletricista. Aí o que tem que fazer? Eu até recomendo lá nos meus livros lá que está na Amazon. Olha, um engenheiro civil, no momento que ele identificou que está fora dos limites dele, de atribuição dele, ele tem que contratar um engenheiro eletricista para fazer uma complementação do laudo dele para apresentar para o Corpo de Bombeiros. Se ele não fizer isso, ele está fazendo um trabalho pela metade, está assumindo uma responsabilidade que não está nem dentro das atribuições dele. Né? Isso é interessante para ele também para dividir essa responsabilidade. Imagina, passa um gato lá, que eu já encontrei, tá? Passa um gato, arrebenta o fio lá de alta tensão, cai lá pro botijão de gás e tá vazando lá e dá aquela faísquinha lá da alta tensão lá. Entendeu? Então eu já encontrei isso daí. O pessoal às vezes me chama para ver umas coisas impressionantes. Outros deveres aqui em relação aos clientes, ao sigilo profissional. Então é muito importante a gente manter o sigilo. Hoje em dia, energia fotovoltaica. Aí tu vai lá, me passa a fatura, me passa os dados, me passa isso, aí tem CPF, tem endereço, tem o nome do fulano, ciclano, identidade, procuração. E aí quando vê, qual é a segurança que tu tem que esses dados não vão se espalhar por aí, porque um funcionário daqui a pouco sai e leva os dados, tudo. Então você está sob tua responsabilidade, tá? Não adianta fechar os olhos. A gente tem a LGPD aí também. LGPD agora. Sob a responsabilidade da empresa, sob a responsabilidade do engenheiro. Então, se tu tem um engenheiro vendedor lá, é aquele que vai lá a campo, ele já faz a venda, já faz o site survey, né, ou representante comercial técnico, aquele que tem conhecimento técnico para negociar com o cliente, não só em relação a preço, mas em relação à qualidade técnica ali do projeto, ele tem responsabilidades com sigilo. Vazou isso daí, ele pode responder, não só pelo nosso código de ética, mas pela legislação do LGPD e outras aí. Basta dar um probleminha aí e ele vai acabar... A sobra. Vai acabar dando... Então, assim, deixa eu passar mais rapidinho aqui. Em relação aos demais profissionais, tá? Um dos deveres ali é a lealdade de mercado, né? A gente tem que observar ali a igualdade de condições, né? Tem que se manter informado ali a respeito das normas, tem ali a questão a preservar e defender os direitos profissionais, que a gente estava falando. Essa parte de lealdade do mercado, ela igualar as condições. Isso aí é meio complicado, tá, Leandro? Porque assim, ó, também é um dos direitos aqui do engenheiro ele escolher o próprio método que ele vai usar para resolver algum problema. Não tem um produto pronto. A gente faz um trabalho de engenharia, tu não tem um produto pronto. O que vai acontecer? Tu vai criar uma solução... Oi, perdão?
Não é uma receitinha de bolo, né? O cara tem autonomia para escolher o caminho que ele vai usar para solucionar aquele problema. Isso. E um dos direitos dele, pelo Código de Ética, é justamente poder escolher o método que ele quiser. Então, eu não quero descer um cabo por aqui, eu não quero botar o painel solar por aqui, eu não quero fazer o dreno por aqui, eu quero fazer por aqui, eu quero usar o outro método. Ele tem toda a liberdade de fazer. E aí, como é que você vai comparar preço de as propostas aí comerciais? Como é que você tem a comparação? Se ele está usando um método e ele está usando o outro. É complicado, né? Como é que eu vou igualar as condições? Então, no texto aqui tá bonitinho, mas botar isso aí pro mercado, para funcionar no mercado, não é tão aplicar isso é mais difícil. Tem que ter vendedor técnico, a gente tem que ter um cara que consiga conversar tecnicamente com a... Então, assim, Leandro, se tu tiver uma persona, eu estudei bastante negociação, se tu tiver uma persona já definida, olha, meu público-alvo é o meu cliente residencial, por exemplo. O cliente residencial ele só compara preço e toma uma decisão emocional. Então, tu vai ter lá um núcleo de família, vai ter alguém que toma uma decisão, alguém que tem o dinheiro e identifica essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa toma uma decisão emocional, né? E vai mais ou menos assim, fui com a cara dele, não fui com a cara dele. Entende? É complicado. Agora tu vai para um cliente empresarial. Não, o cliente empresarial tem um grupo de sócios que vão estudar os números. Então ele vai comparar os números, ele não quer saber se está sorrindo, não quer ser teu amigo, não é uma canetinha de brinde lá que vai conquistar ele, sabe? É uma pessoa que é mais centrada, que é mais séria, e tem outras pessoas que estão fiscalizando ela, que muitas vezes não estão ali na sala. Então vai ser uma decisão em conjunta lá numa mesa de compras lá, e daí o pessoal vai analisar os números, vai ver, meu payback, isso aqui, vou gastar tanto, vou receber tanto, esse aqui é a qualidade do equipamento é tanto, está bem avaliado no mercado, fechou todos os números, tem uma decisão de compras. Então tem uma decisão racional. Então se tu conseguir definir bem o teu cliente, aí tu consegue trabalhar uma condição de igualdade de condições. Então uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, olha, o fulano de tal apresentou uma proposição que o cara encontrou, vê a tua, daqui a pouco tu até aprende uma solução melhor do que a tua, né? A gente aprende muito com o concorrente. Então, daqui a pouco tu encontra uma solução melhor do que a tua ali e tu começa a estudar as próximas também. Eu quero fazer para o pessoal. Então dá para conseguir trazer... a gente consegue fazer atuar de forma leal no mercado, né? Desenvolvendo essas técnicas de negociação, essas técnicas junto com o cliente. Então, a gente precisa desenvolver isso aí. Eu não me lembro, na minha engenharia não teve categoria de negociação, né? Na minha também não, e alguns que eu conversei com alguns colegas que eu conversei aqui sobre negociação já, o pessoal tem bastante dificuldade, porque é um tema que o engenheiro não sabe, né? O engenheiro ele é muito técnico, ele é muito exato, ele resolve o problema, mas eu me incluo nessa também, né? Nós somos muito ruins de nos vendermos, de vender o nosso serviço, de fazer essa negociação, né? Leandro, não é uma culpa nossa, tá? Não é uma culpa nossa. Sim. A engenharia é um curso pesado, a gente tem que se dedicar muito a fundo ali, até nos últimos anos diminuiu o currículo. Quando eu fiz o meu currículo na PUC, era o currículo antigo que eles chamam, que era pesadíssimo. E daí eles olharam assim, olha, o pessoal está levando 8, 9, 10 anos para se formar, não tem condições, né? Vamos ter que pegar e vamos ter que reduzir o currículo. Então pegaram cadeiras de cálculo A, cálculo B, juntaram para cálculo 1, começaram a espremer, começaram a pedir para o pessoal fazer mais trabalho externo, aí as namoradas faziam esse trabalho externo da pessoa, o cara pagava lá no freelancer lá para fazer o trabalho para ele. Isso aí começou a acontecer. Então a qualidade do serviço de engenharia caiu bastante. Antes a gente era cobrado, agora mudou a forma, foi definhando. E então, como tem essa preocupação de diminuir a carga horária, muita coisa a gente não aprendeu, muita coisa fica de fora. Isso aí é muito ruim. Porque daí a gente sai para o mercado para ser CLT. O engenheiro não é CLT. O engenheiro é autônomo. Tanto que dentro de uma empresa, tu tem uma empresa que contratou um engenheiro.
ele vai fazendo as RTs. Quando acontecer um problema, o juiz lá ele não vai pedir o CNPJ da empresa, ele vai pedir a RT do engenheiro que assinou. Ele está respondendo ali, atestado de responsabilidade técnica, ele está respondendo individualmente, depois ele se acerta com a empresa. Mas o que o juiz vai querer é RT, ele não quer ver o cartão do CNPJ, ele quer saber, desabou o prédio, me dá a RT do engenheiro. É esse cara que vai ser chamado para dar explicação. Né? Qual é a empresa? Se ele é contratado da empresa ou não, né? Isso. Então, uma das questões aqui de ter essa liberdade profissional é dentro da empresa, mesmo tu sendo CLT também. Não precisa te submeter ao patrão, assim, de escolher o método, isso, aquilo. Ele vai te recomendar, pode seguir ou não. Mas o pessoal se sente pressionado, acontece muito assédio, acontece muita coisa, e o pessoal começa a achar que não, eu tenho que seguir o que o chefe está dizendo. Eu sei que está errado, eu sei que não é assim, eu estou seguindo o que o chefe está fazendo. E aí acaba entrando numa furada, acaba entrando numa fria, porque aquele teu chefe psicopata lá não está nem aí para ti, não tem empatia. Não está nem aí, acaba te colocando em furada. Isso, depois tu vai para a rua e aí arranja incomodação aí, meu Deus do céu. Os projetos de energia solar é para durar 20 anos. Né? E quais são os principais problemas? A gente comentou um pouquinho lá da multa do cara que estava fazendo o projeto antes sem ser formado, ele já chega com uma multa. A gente falou um pouquinho da advertência, e isso pode chegar até a suspensão do registro, né? Cortou um pouquinho. Eu estava falando das penalidades, né? A gente falou do profissional que está fazendo o projeto sem estar registrado, ele já nasce com uma penalidade, com uma multa, depois vai ter a censura e pode chegar até o cancelamento do registro profissional, né? As penalidades de acordo com o Código de Ética. Isso. Ali depois ali do processo ético-disciplinar ali da resolução 1004, aí é outra resolução lá que conduz isso daí, junto com as câmaras especializadas ali e a comissão de ética, e depois plenário, o plenário do CREA, o plenário do CONFER, dependendo do recurso que colocar, a gente tem ali essa resolução, ela traz em conjunto com a Lei 5.194 também, a partir do artigo 71, que é a advertência reservada, vai receber uma advertência, vai ter a censura pública, aí ele vai colocar em editais, vai colocar em jornais de circulação, vai colocar no site, no Instagram, vai divulgar que, temos um problema, um engenheiro problema aqui, se ele tomar mais uma censura pública, aí provavelmente vai ter o cancelamento do registro dele. Isso é uma das condições até da resolução 1090, de 2017, para o cancelamento do registro. Se tiver lá 2 censura pública, vai acumulando aqueles puxão de orelha, chega uma hora, peraí, vou cancelar teu registro. Né? Então, tu tem lá a advertência reservada, censura pública, multa, a suspensão, o registro vai ficar suspenso, tu suspende, mas não botou no lixo ainda, tá ali suspenso. Então, tu vai ficar lá 6 meses sem poder atuar, 2 anos, 5 anos, isso acontece em perícia, tá? Isso acontece bastante em perícia. Tem a questão lá da falsa perícia, começa a dar muito problema recorrente ali no judiciário, e ele simplesmente suspende teu registro, não só no TJ ali, mas também junto ao conselho. Então, tu fica proibido de atuar. No TJ, pode ser de 2 a 5 anos, dependendo ali da gravidade ali da tua atuação ali junto ao judiciário. Né? Mas direto no CREA pode acontecer ali uns 6 meses suspenso ali. Mas já é um impacto que daqui a pouco tu é o responsável técnico de uma empresa, tu vai acabar saindo do quadro societário, né? Então é complicado. Já acaba comprometendo tudo, né? Compromete tudo, complica. Tomar uma advertência, tomar um puxão de orelha, olha, começa a andar na linha, porque logo o caminho vai sem volta. Vai começar a vir um monte. Você começa a ficar avisado também, né? Porque você já, até chegar para tomar advertência, você já
Já tá nos holofotes ali, então para ser a segunda e ser suspenso e cancelado é muito rápido, né? Isso. E o cancelamento é o último ali, né? A gente tem advertência reservada, censura pública, multa, suspensão e, por último, o cancelamento do registro. Aí tem a resolução específica para o cancelamento ali, que é 1090, lá de 17. E ele fala ali sobre a má conduta pública, né? Que nem para advogado. O advogado ele tem uma conduta exemplar em sociedade. Né? Vai encontrar um advogado bebendo, coisa aí, ele vai tomar um puxão de orelha, para ter certeza da OAB. Envolvido com escândalo, né? Tem um escândalo aí com muita repercussão pública aí, isso aí pode ensejar o teu cancelamento do teu registro. Então, isso é uma coisa muito ruim, tá, Leandro? Eu conheço vários políticos aqui da região aqui, e uma coisa que eu sempre faço, pergunta assim, tu já reparou que aqui no Brasil a maioria dos políticos são advogados? Aí tu vai para a China, que é um país que cresce rapidamente, assim, a maioria dos políticos é engenheiros. Aí, aqui o pessoal, é aquela questão do martelo e do prego, né? Quando tem um prego, tu acha que o problema é usar o martelo, né? Então, se tivesse um quadro político com mais engenheiros, talvez a situação de crescimento do país fosse diferente, né? Mas não, o pessoal acha que o encaminhamento é outro, né? O encaminhamento é outro, vai pensar mais em solução e menos em legislação. Há muito tempo atrás, a gente tem muita legislação, tem muito demais. Se perde, né? Tempo atrás, sim, e tem conta a legislação para tudo, se quiser. A pessoa que está sempre lendo, dando ali, tu encontra. E fora que uma contradiz a outra, às vezes, né? Sim, tem vários critérios aí, várias formas de integrar isso daí, interpretação sistemática, interpretação literal, tem várias. E hoje a gente vive um momento muito difícil, tá, de insegurança jurídica, né? Eu não sei o que o pessoal lá em cima lá vai decidir amanhã, né? Então, bem complicado, tá bem complicado para a advocacia também. Mas para engenharia é muito complicado entrar para política, né? Porque se tu te envolver com escândalo, daqui a pouco tu perde teu título. Entende? Poxa, eu sou dono de uma empresa lá de engenharia e posso ajudar a população a arrumar as ruas, a arrumar a infraestrutura da cidade, coisa. Aí basta um escândalozinho lá, chegar um pessoal lá, começar a gritar numa audiência, alguma coisa, lá me envolver numa coisa e acabar perdendo o meu registro. Entende? Então isso aí tem que ser avaliado. Para o engenheiro entrar para a política, provavelmente mais cedo ou mais tarde ele vai acabar perdendo o registro dele, né, por conta de uma legislação que tem que ser adaptada, né? Dá uma olhadinha nisso aí. Outro motivo também para o cancelamento de registro é o crime infamante, né? Então, por exemplo, se tomar um processo por estelionato, transitado e julgado lá um processo de estelionato, leva o processo lá de estelionato lá para o CREA e a pessoa perde o registro. Né? Tem um processo lá com o Tribunal de Contas. Existem vários crimes infamantes, assim, né? Roubo, furto, aí daqui a pouco tu lesou uma pessoa, ou patrimônio público, alguma coisa, tu vai acabar de perder o teu registro. É só levar o processo adiante aí, pega uma ex aí vingativa, aí, ó, aí complica a vida, né? E tem ali a questão da imperícia, imprudência e negligência, né? Inclusive, no texto da negligência, deixa eu pegar aqui o texto, vai ser bem interessante. Atribuição energética. Como é que tá nosso tempo aí? Estamos chegando nos finalmente. Estamos no tempo ainda. Eu vou... Aqui, ó. Na negligência, eu achei estranho, tá? Mas encaixaram nesse texto aqui, ó. Na negligência, ele fala assim, a atuação omissa do profissional ou a falta de observação do seu dever, principalmente aquela relativa à não participação efetiva na autoria do projeto ou na execução do empreendimento. É o caso aquele do estagiário, né? Sim. Que eu falei lá, o engenheiro que fez o projeto do estagiário que fez o projeto, esse cara ele pode perder o título por negligência.
já está previsto lá na resolução 1090 lá a questão da negligência. Ele não participou, assinou lá a documentação, tem que cancelar o registro. O estagiário dentro da empresa lá ficou bravo com o cara, junta toda aquela documentação, prova que foi ele que... Acaba com a carreira do cara. Acaba com a carreira do cara. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Você é responsável por tudo aquilo que você faz, né? E estar atento também com as nossas atitudes em relação ao estagiário, ao que o cara está fazendo, ao que você atribui, né? Como que você faz essa supervisão de estágio. Leandro, eu sempre falo para as pessoas, a lei não é uma coisa ruim, tá? A lei, muitas das leis, tá? A maioria das leis, elas foram criadas através daquele processo, né? Arte, costume, né? Foi gerando a cultura, a obrigatoriedade, criou a lei. Então é um processo que vai levando bastante tempo. E quando vai se construindo uma coisa boa para as pessoas. Aquela pessoa que anda na linha, que faz tudo corretamente, ela não precisa nem ter lido a lei. Automaticamente a conduta dela já se encaixa. É automático. A pessoa que tem uma conduta com valores nobres, tudo, ela automaticamente acaba se encaixando ali na lei. E ela não precisa nem se preocupar em ler a lei. Agora, aquela pessoa que chega para ti e começa, não, vamos dar um jeitinho, porque eu tenho um amigo. Essa é a pior coisa. Conheço um cara que pode ajudar. O amigo é só na hora boa. Na hora que o bicho pega, vai sumir tudo. Não, mas eu conheço. E daí ele vai me ajudar nesse processo. Daí, cara, tu vai fazer o cara cometer um crime. Está previsto lá no Código Penal, lá, que se o seu funcionário, servidor, fazer ou deixar de fazer uma coisa por convicções pessoais ou para beneficiar alguém, ele está cometendo um crime, vai botar o teu amigo na cadeia lá, para te dar um jeitinho. Cara, quando tu vê o cara indo para esse lado, esse cara é um cara que não tem ética. Não tá seguindo a ética. Não é que não tem ética, ele não está seguindo a ética da profissional dele. Ele já te afasta desse cara, porque ele vai te meter em confusão, tá? A pessoa que não trabalha dentro de uma ética profissional, ele vai conduzindo tudo à sua volta pro fundo do buraco. Então te afasta desse tipo de pessoa. A gente precisa criar uma nova cultura, uma nova arte, né? E começar a valorizar aquelas pessoas que são boas naquilo que elas fazem, os bons profissionais, pegar aquele cara que realmente sabe o que está fazendo, que está ali, que está trazendo resultado positivo, né? E se afastar daquele cara do jeitinho, dar um jeitinho aqui, a gente faz desse jeito, aquele cara que começa a reclamar, não, porque o problema é o Brasil. Cara, começa contigo, o teu comportamento. Você começa já a atribuir a culpa para outra pessoa, isso aí é um sinal de maturidade. A pessoa madura, ela assume a parcela de responsabilidade que ela tem. Às vezes ela não tem responsabilidade por todo o projeto, mas uma parcela de responsabilidade ela tem. E ela sabe reconhecer isso. A pessoa madura sabe reconhecer. Ela não pega esse exime de responsabilidade, começa a falar mal dos outros, e isso aqui, principalmente quando não estão presentes, começa a passar adiante. Te afasta desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é aquela que vai te puxar mais cedo ou mais tarde para baixo, e a gente vai acabar se encontrando lá numa comissão de ética, lá Vai te derrubar, né? Então é complicado. Nessa linha que a gente estava falando aí, a gente tem a parte da responsabilidade civil, né? A gente sabe que o exercício da profissão de engenharia ele também está sujeito à responsabilidade civil. A gente pode ser penalizado não somente dentro do conselho, mas também civilmente, se tiver algum erro, alguma falha. Até um exemplo que você citou na apresentação, que a gente vai deixar, o link vai estar na descrição do episódio, tá? Tanto aqui no YouTube, quanto nas plataformas de streaming vai estar um link, que vai ter uma apresentação com todos os tópicos que nós tratamos aqui hoje. Um dos pontos que a gente cita lá é a venda de RT, né? Isso aí dá um problema gigante na responsabilidade civil, né? Cortou um pouquinho, tá, Leandro? Eu ouvi tu falar ali sobre a venda de RT. Essa parte aí da venda de RT é bem interessante, tá?
Isso aí aconteceu um tempo atrás, foi uma atuação muito positiva aí dos CREAs e do Confea. Hoje a gente tá lidando não só de forma regional, mas de forma Brasil inteiro, né? Então, vai ver engenheiro pegando avião. Eu fui convidado para dar um curso lá em Piauí, lá no Piauí agora, depois de março. A gente já está elaborando lá um curso lá para ensinar o pessoal a abrir empresa de energia fotovoltaica, né, de contratos, ensinar alguma parte técnica também. O bom de ter a engenharia elétrica e a advocacia, eu consigo juntar os todos. E a gente vai fazer um curso lá para ensinar o pessoal a montar sua empresa. A internet aproxima as pessoas, né? Ela trouxe essa proximidade, né? Sim. Eu até conheci esse pessoal aí através de uma atividade que a gente teve no Sebrae há pouco tempo aqui. Aí a gente estava fazendo uma atividade, estava conversando lá e era o dono lá de uma faculdade lá do Piauí lá e ficou fascinado, assim, né? E já começou a montar, já mandou o projeto lá para o MEC e tudo mais. Mas, assim, a questão da venda de RT, eu quero dizer que hoje a gente está trabalhando não de só forma regional, deveria ter uma atuação maior do Confea, né? Não só do CREA regional. Então, o que estava acontecendo um tempo atrás? O pessoal começava a vender RT lá no Mercado Livre. Então, tu encontrava lá, tu precisa de RT para fazer homologação lá no teu projeto, lá na concessionária, a gente faz, só me diz aí qual é os dados, aí eu vou lá, preencho, paga o Mercado Livre, eu te mando aí por e-mail e deu. Simples reforma assim, de apartamento. Então, reforma de apartamento, tudo. E aí o pessoal começou as denúncias, né? O pessoal começou a denunciar. Olha como é importante a denúncia para criar esse movimento. Começaram a denunciar e aí o Confea chamou o pessoal lá para conversar, né? Pô, mas o que é isso? Vocês estão vendendo para o Brasil inteiro, né? Então, a RT me explica como é que tu faz para ir na obra, como é que tu faz na obra e tal. Aqui os registros, aqui, vários RTs aqui. Aí quando chamaram o pessoal, Leandro, tinha CREA de gente morta. Nossa. O pessoal pegou o CREA de gente que já tinha falecido, pegou a senha, de alguma forma lá, criou uma nova senha, sei lá o que fez, criou senhas lá e começaram a emitir a RT com um registro de pessoa falecida. Então, eu até já avisei meu irmão, ó, o dia que eu falecer, vai lá no CREA e cancela meu registro, faz favor, né? Não quero continuar trabalhando depois de morto, né? Não deixa nem o cara descansar, né? O cara nada, já tá é responsável morto, velho. Tá deitado lá, você é responsável. Isso. E aí, como é que eu vou ativar lá o artigo 186 lá do Código Civil lá? Quem comete o ato ilícito tem o dever de indenizar. Como é que eu vou acionar lá o meu Código Civil? Porque o cara tá morto. Como é que eu vou... Olha, a RT tá no nome de fulano, quem vendeu daqui a pouco é um login lá, X, Logan, não sei o que lá, WX14 lá no Mercado Livre. Tu nunca vai achar o cara, tu não sabe nem se o cara mora em São Paulo mesmo lá ou não. Né? Esse aí era muito caso de São Paulo ali. Não sabe nem onde é que o cara mora. Daqui a pouco ele está num lugar que é inacessível. Não acha. Então, como é que tu vai... Simplesmente o pessoal não voou, deu risada, ignorou. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso registro, né? Não dá para deixar a carteirinha aí atirada por aí. Eu até estava com a minha carteirinha da OAB. Carteira da ordem. Carteirinha, você já falou que é do clube, né? Já levei lá. Opa, perdão. Ah, eu tenho que tirar essa questão, pelo amor de Deus. Parar de ir em clube. Eu tenho que parar de ir em clube. E aí, tá ali tu tem o ID, tu tem todos os registros, tudo, né? Daqui a pouco alguém pega e sei lá o que tu vai fazer com isso aí, descobre a senha. Eu já vi gente ligando das empresas, assim, pedindo para o pessoal trocar a senha, simplesmente trocar por telefone mesmo a senha. O pessoal trocou e saiu usando a RT. Não foi nenhum, não fizeram nada de errado, né? Mas eu já vi acontecer na minha frente, o pessoal já fez isso aí. Eu já vi, então a gente tem que melhorar um pouco mais a segurança, né? Eu acho que agora que a gente pode pensar nisso, da parte de segurança, aproveitar essas mudanças que a gente está tendo no Confea aí. A gente está gravando isso agora em novembro de 23, acabou de ter a eleição do Confea, tem uma mudança aí na gestão, e vamos torcer para que isso tenha efeitos positivos, né? Em todo o exercício da profissão,
aumentando a fiscalização e aumentando a maneira como a gente tem esse controle, né, das alterações de senha, alteração dos profissionais, controle dos registros. Isso aí é importante para a gente garantir que não tem esse tipo de atitude, né? O cara está vendendo RT lá de alguém que já está falecido, né? Isso. Uma sugestão é atualizar a carteira do crédito em tempo. Vai lá, chama a pessoa para tirar fotografia, tira lá a fotografia, né, que nem se fazia tempo atrás. A pessoa tem que ir lá, botar o dedinho, registrar, ó, eu sou eu mesmo, né, tirar a fotografia, eles tiram a fotografia, e a gente renova a carteira. Isso aí daqui a pouco já é uma medida de segurança. Mas assim, até uma prova de vida, né? Quem faz certificado eletrônico e tudo mais, quem faz a maior fiscalização e faz a profissão se tornar segura são os engenheiros. Os próprios engenheiros precisam começar a atuar como fiscais, denunciar, né, o que um amigo meu fazia dentro de uma empresa, de tempos atrás, que o pessoal não seguia o salário mínimo do engenheiro. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Tem uma lei lá dizendo que o mínimo tem que ser X e o pessoal não cumpre. Tem a carga horária, para essa carga horária o mínimo tem que ser X. O pessoal não cumpre. Distorce o cargo, pega uma pessoa para assinar RT para todo mundo. Vira assessor, o que a gente acabou de falar? Bota lá o engenheiro como analista, ele faz os projetos tudo, e aí tem um cara só que é engenheiro e ele assina RT para todo mundo. Uhum. Tu viste que é a confusão ética aí que a gente estava falando agora há pouco? Mesma coisa. Transformou. Então assim, a gente tem muitos problemas dentro das empresas, e só que as pessoas ficam com medo de denunciar. Vou denunciar, e aí vão saber que sou eu, não sei o quê. Então tem que ter uma atuação forte na fiscalização do conselho em cima dessas empresas aí. Mas uma coisa interessante que um amigo meu fazia era o seguinte: ele combinava com os outros colegas dele da engenharia de outras empresas para esse cara que trabalhava na outra empresa denunciar a empresa dele, ele denunciava a empresa dele. Eles faziam um jogo assim entre eles. Denúncias cruzadas. Cruzava, aí não tinha como rastrear quem é que estava denunciando. Só que essa questão da denúncia, ela é bem delicada. Por que eles faziam isso daí? Porque eles têm que botar lá o CPF, denunciante, tudo mais. Então, complica essa exposição. Aí o pessoal não quer se incomodar. Bom, não se incomoda agora, mas lá na frente vai estar reclamando depois, porque o cara bota o preço baixo, porque está trabalhando de Uber. Entende? Tem consequências isso daí. Não consegue achar mercado. Isso. Aí o pessoal está reclamando. Cara, se tu está reclamando ação, é porque tu não teve ação no momento certo. Não teve atitude no momento certo. Então tu leva todo o mercado lá para frente. Se tu pensar que só nisso daqui, depois lá na frente tu vai ver as consequências. E as consequências, inclusive, dessa queda de preço no mercado, essa desvalorização aí, sempre que nós estávamos falando lá da criação das leis lá, vai ter lá o costume, vai gerar um costume, olha, normalmente, costumeiramente, o preço lá do projeto é 500, 700 pila para tantos coisas, costumeiramente. Aí, não, mas eu acho que é obrigatório isso aí, o cliente vai começar a cobrar, não, mas fulano me cobra tanto, porque está me cobrando 3 mil, 5 mil, não, porque 3 mil, 5 mil é o valor correto aqui para esse projeto. Mas eu vou falar com fulano, tu está fora do mercado, começa a criar o costume, o próprio cliente começa a cobrar isso daí, e aquela sensação de obrigatoriedade vai fazer o quê? Daqui a pouco mudar a legislação lá, já não é mais 8,5, não é mais 6, aí quando tu vê, o engenheiro está recebendo um salário mínimo e olha lá. Isso aí é uma coisa que se vai construindo com o tempo. Por quê? Porque lá atrás alguém não teve ação, não teve atitude de fazer a coisa certa, não teve a atitude de entrar dentro daqueles deveres do Código de Ética da Engenharia. Não seguiu o Código de Ética, não cumpriu os deveres dele, e lá na frente ele vai estar reclamando lá porque está dirigindo Uber. Exatamente. Solon, a gente está chegando no final desse episódio. Alguma dica, recomendação? Onde o pessoal te encontra? Opa, perfeito. Mas tem bastante tempo ainda para a gente falar, mas não vamos tomar. Vamos deixar para uma próxima, hein? Vamos remarcar. Isso, pessoal aí, se inscrevam aí no canal aí do Leandro.
tá? E daí, quando tiver uma próxima aí, a gente pega e já dispara aí uma mensagem aí, não sei como é que faz, normalmente toca o sininho ali no YouTube. Isso, toca o sininho, vai ter uma notificação na rede social e tem o Telegram do canal também, a gente vai divulgando lá no Telegram também. Isso, perfeito. Se inscrevam aí nos canais aí do Leandro aí toca o sininho e tudo mais. Eu não tenho muito saco para usar Instagram, Facebook eu já não entro há anos, tá? Eu uso mais ali o site, ali o www.solonibanez.com.br, aí tem meu WhatsApp, o WhatsApp eu uso bastante, tá? Às vezes eu não consigo responder rapidamente, tá? Mas à medida que eu vou me liberando, eu vou respondendo. Ontem eu estava respondendo, a 1 da manhã eu estava respondendo mensagem do dia todo. E vocês não se assustem se eu mandar a mensagem também às 5 da manhã, tá? Eu acordo meio cedinho. Se vocês não quiserem ser acordados ali pelo barulho, botem ali no silencioso. No silencioso, senão começa a de madrugada. Pode começar a receber às 5 da manhã e tá recebendo até 1 da manhã a mensagem. Assim. Eu não tenho muito horário. Assim. Eu pego e vou indo quando tá fluindo. Tá, pessoal? Mas entra lá, www.solonibanez.com.br. Dá para colocar aqui no chatzinho, né? Vou botar aqui no chatzinho. Vai no chat aí, tá na tela também aparecendo para todo mundo aí, quem tá acompanhando no YouTube, já tá na tela aí o site do Solon. Isso, ali tem meu celular ali, tem como entrar em contato ali. Inclusive ali tem umas planilhazinhas ali interessantes ali de Excel, pessoal que gosta aí de mexer no Excel e fazer classificação de laudo, trabalhar com perícia. Tem ali uns livros ali para aprender a fazer laudo elétrico, né? Tem um livrinho de Excel, Leandro, e olha, me impressionou. Eu fiz de teste, tá? Esse livrinho do Excel aí. E olha como vende, tia. Pelo amor de Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem do pessoal da Rússia, e o pessoal ensina Excel em português lá para eles lá, e eles já vão treinando a língua em português. Então ele já vai aprendendo uma língua nova, utilizando um softwarezinho Achei bem legal. O pessoal estava me elogiando bastante lá. Eu gostei bastante lá. Lá na Rússia, cara. Tu viu uma coisa dessa? Legal. Solon, muito obrigado. A gente está chegando ao final de mais esse episódio do Boteco da Engenharia. Agradecer a todo mundo aí, que nem o Solon falou, é uma responsabilidade do engenheiro a gente poder compartilhar histórias e experiências. Quero lembrar que esse podcast reside na comunidade. A gente está construindo juntos. Então não deixe de compartilhar suas ideias e pensamentos. O cachorro está querendo participar junto com a gente aqui, mas a interação de vocês também é essencial para que a gente tenha esse podcast e nos motiva a fazer isso cada vez mais. Antes de despedir, reforçar o Solon falou aí para o pessoal se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai estar no nosso player de podcast também. Se inscreve lá, não deixe de avaliar esse podcast. Ajuda a gente a crescer e dar mais motivação para a gente. E fazer um convite especial. Não perca o próximo episódio, você não vai se arrepender. E, é claro, continue conectado com a gente nas nossas redes sociais. E para acompanhar os batizores e tudo que vai estar acontecendo no dia a dia. Solon, mais uma vez, muito obrigado por participar do Boteco da Engenharia. E até a próxima. Certo. Muito obrigado, Leandro, aí, por tudo aí. Tu é um exemplo aí para a nossa classe de engenheiros aí. Eu só tenho a agradecer. Então, sempre que tu precisar, eu estou disponível aí, pode me chamar aí, posso contribuir aí da maneira que for melhor aí para todo mundo. Certo, pessoal? Então, um grande abraço aí, boa noite para todos aí. Forte abraço, até mais.